e Oportunidades, apresenta essa noite o módulo Café Filosófico, a ação, o medo, a incerteza e a dor, que tem como curador o professor Renato Giannini Ribeiro. A convidada de hoje é o Gary Matos, que já esteve aqui. Ela é professora titular em Teoria das Ciências Humanas, junto ao Departamento de Filosofia da USP, autora dos livros Os Arcanos, do Inteiramente Outro, A Escola de Frankfurt, A Melancolia e a Revolução, editora Brasiliense. O Iluminismo Visionário, de Walter Benjamin, leitor de Descartes, e Kant, da editora Brasiliense. Sombra e Luz do Iluminismo, editora Moderna Vestígios, Ensaios de Filosofia e Crítica Social, da editora Palatenas, entre outros. Possui inúmeros ensaios publicados em coletâneas e revistas especializadas. É também colaborador em cadernos de cultura da grande imprensa. O tema a ser tratado hoje é agir contra o medo. Spinoza fez uma filosofia política contra o medo por excelência. Lutar contra as formas de repressão é enfrentar o medo. Nesta terceira edição do Café Filosófico, vamos discutir a ação neste mundo em que a liberdade tem por preço a insegurança. Pedimos a todos que desliguem os telefones celulares, bips e pagers. Desligar mesmo, tá? Porque ficar no vibra interfere no microfone, por favor. E que não fume nas áreas do carpete do Café Filosófico. Tenha uma grande noite. Obrigada. Cara. Boa noite a todos. É um prazer imenso, uma satisfação estar de novo com vocês. Estive em agosto. Então, agradecer, como sempre, a CPFL, o professor Renato Giannini, a todos os organizadores e a presença de vocês. E hoje, então, o tema que foi proposto para ser tratado é agir contra o medo. E o eixo de orientação da exposição, o professor Renato pediu que fosse Spinoza. Não sei se todos vocês sabem, mas Spinoza é um filósofo do século XVII, cuja obra, vamos dizer, mais significativa do ponto de vista do nosso tema de hoje é a Ética. E a Ética ela foi escrita no século XVII segundo uma formulação metódica que é more geométrico demonstrata. Por que Spinoza escreve que é demonstrada, tudo que ele vai dizer da ética e, portanto, das paixões humanas, dos desejos, e portanto, dos impulsos e dos interesses, se pode pensar geometricamente? Porque se trata de uma obra onde há definições, onde há postulados, onde há axiomas, corolários, demonstrações, do ponto de vista de mostrar que há uma geometria das paixões, não uma geometria do ponto de vista espacial cartesiana. É uma geometria das paixões no sentido que é possível compreendê-las, explicá-las, ao invés de lamentá-las ou deplorá-las. Portanto, Spinoza vai iniciar essa obra sobre as paixões humanas, tanto as paixões no campo do mundo privado, como nós diríamos hoje, quanto a influência das paixões na esfera pública. Portanto, a presença das paixões na política, em particular na política democrática e nos despotismos. Por que eu fiz essa referência a vocês, circunscrevendo Spinoza no século XVII? Porque Spinoza é um filósofo que se destaca nesse horizonte dos filósofos racionalistas e empiristas, porque, de alguma maneira, o seu interlocutor imediato é Descartes. E Descartes também escreve um tratado das paixões da alma, mas Descartes parte da separação entre corpo e alma. Ao partir da separação corpo e alma, criando o dualismo filosófico, Descartes diz que o pensamento se impõe como a instância por excelência do conhecimento, penso, logo existo, é uma verdade irrefutável, evidente, inabalável, e depois eu posso deduzir o mundo e até a existência de Deus. E o corpo? O corpo é uma substância, um atributo de uma substância, é um modo de manifestação desse atributo e dessa substância infinitamente infinita, que é Deus, como também ou será para Spinoza por outras razões, mas o corpo é o lugar das paixões
E para a visão cartesiana, da qual vai se diferenciar Spinoza, o corpo é uma espécie de desvio do pensamento objetivo. Portanto, o corpo, ele é, como na tradição platônica ou neoplatônica, desvalorizado como fonte de engano, de erro e de ilusão. Portanto, o corpo é ontologicamente destituído como fonte de conhecimento. Ora, isso não vai acontecer com Spinoza. Spinoza vai dizer, o corpo e a alma, o corpo não está separado da alma, não existe dualismo, apenas há uma substância infinitamente infinita, que é Deus, mas Deus não é no sentido teológico, ao contrário, nós vamos ver daqui a pouco. É uma substância infinitamente infinita, que Spinoza chama de Deus ou natureza. Essa substância infinitamente infinita, que é causa de si mesma, é causa sui, portanto, encontra em si mesma e por si mesma as razões da sua existência e da sua imanência. Portanto, a imanência e a existência não estão separados, não são dois momentos ou duas maneiras de estar no mundo. E esta substância infinita, que é causa de si mesma, que possui, portanto, sua razão de ser e de existir, por ela mesma e nela mesma, não estando, portanto, em nenhum estado de heteronomia, não dependendo, portanto, de uma força externa a ela mesma para existir, nenhum Deus ou força sobrenatural, ela se expressa, ela não determina mecanicamente, ela se expressa em seus atributos infinitos, que nós só conhecemos dois, pensamento e extensão, que se modalizam de forma finita, corpo e alma. Então, o corpo é um modo da extensão e a alma é um modo finito do pensamento, que é infinito. Ora, depois nós, obviamente, podemos discutir essas questões mais detalhadamente. Mas eu gostaria, então, de mostrar para vocês essa originalidade de Spinoza no século XVII, diante do racionalismo e também diante do empirismo. Por quê? Porque o empirismo, autores como Bacon, por exemplo, ou mesmo Hobbes, vão supor não só que a experiência é fonte do conhecimento, como a razão possui um papel intelectual sobre as paixões. É como se a razão fosse capaz de agir sobre as paixões, seja no racionalismo, seja no empirismo. Portanto, seja naquela forma de conhecimento que acredita que a fonte do conhecimento é o pensamento, ou naquele movimento intelectual que acredita que a fonte do conhecimento é a experiência empírica, ambos partem de dualismos, sujeito e objeto, só que há um debate de prioridade ao pensamento no racionalismo, ao objeto no empirismo. Spinoza não. Como não há dualismo, corpo e alma constituem uma unidade, uma relação necessariamente existente, porque o mundo de Spinoza é o mundo do necessário e não do contingente, tudo é absolutamente necessário, tanto que ele vai dizer que a liberdade é a consciência da necessidade, e muitos dos seus contemporâneos, e mesmo hoje se diz, como é que pode ser o filósofo da liberdade? Spinoza é o filósofo da liberdade. Como é que ele pode ser o filósofo da liberdade se ele só fala em necessidade? Não é se não existe contingência. Por quê? Porque Spinoza, ao fazer a crítica dos dualismos, ele faz a crítica da ideia de transcendência, portanto, da existência de um Deus, pessoa, dotado de vontade, dotado de poder, dotado de arbítrio, que se exerce sobre os homens que permanecem em estado de heteronomia e passividade, com respeito a uma força que os ultrapassa e que eles não compreendem. Ora, então vejam, como Spinoza é um filósofo, portanto, que acredita que todos os existentes do universo, portanto, todos os viventes do universo, possuem a sua potência própria de existir, isso significa o quê? Significa que a potência da alma é pensar e que a potência do corpo é se apaixonar. Portanto, as paixões não são contra a natureza. As paixões não são algo a ser extirpado, como na tradição estoica. As paixões não são algo a ser dominado e controlado, como na tradição racionalista e intelectualista, que acha que a razão tem poder sobre as paixões, mas são duas formas de exercício absolutamente naturais, diz Spinoza, que decorrem do modo de ser, do pensamento e da extensão que se modalizam no corpo e na alma. Ora, é claro que Spinoza vem numa tradição e inventa uma nova tradição se valendo de experiências de pensamento do passado. Então eu vou citar pelo menos duas para vocês,
para nós circunscrevermos melhor o tratamento das paixões em Spinoza. Aristóteles, entre os séculos IV e IV a.C., ele vai estabelecer a sua ética, a sua política, e ele vai dizer que a política é uma ciência arquitetônica, porque, obviamente, a política é o lugar onde se exercem as paixões, os interesses, a discussão no espaço público, e onde essas paixões e interesses têm que encontrar também cidadania. E Aristóteles, na sua ética, que está incluída na política, ele vai dizer o seguinte: existem as paixões, ele não as separa, como Spinoza o fará, em paixões alegres e paixões tristes. Spinoza vai dizer: existem duas paixões originárias, na verdade 3, o desejo, a alegria e a tristeza. Disto derivam todas as outras: ódio, inveja, grandiloquência, magnanimidade, medo, esperança, enfim. Existem 3 paixões originárias, que são o desejo, a alegria e a tristeza. Ora, Aristóteles não diz isso, mas ele diz uma coisa que vai interessar, que é o seguinte. Ele diz: toda ação, para ser ética, ela precisa ser praticada por prazer, ou, pelo menos, ela deve ser indolor. Assim, o intemperante que se contém, o avarento que dá, o covarde que se arrisca, não são éticos, porque eles sofrem com a ação que praticam. Para que uma ação seja ética, é preciso que ela seja feita sem dor ou por prazer. Bom, então, Aristóteles vai exercer uma certa influência de diálogo, não é, com o pensamento de Aristóteles com respeito a essas paixões da alma. Apenas que, no mundo grego, como não sei se vocês se lembram, se outros palestrantes que estiveram aqui lembraram vocês, o mundo grego, como era um cosmos fechado e era guiado pela ideia de perfeição, de beleza e de harmonia, e sempre existe a ideia da busca do sumo bem e dos fins últimos, nós temos na filosofia aristotélica, como na platônica, em todos os filósofos do período, uma ideia da busca do métron, portanto, da medida justa, do equilíbrio, tanto da alma consigo mesma, quanto do indivíduo na cidade. Então, o desejo de temperança, o desejo de equilíbrio, de moderação, é um ideal da cultura grega. Não é? Ora, Spinoza, ele vai retomar essa ideia do autogoverno, porque Aristóteles, ele fala em autarquia, autarqueia. Autarqueia, arqué, governo, auto de si. Então, a ideia do autogoverno, a ideia não é a ideia do controle, de exercer poder sobre si, mas é a noção de que é possível conhecer a natureza humana, a natureza das paixões, para poder transformá-las de maneira a contemplar o sumo bem, porque na tradição grega a vida contemplativa é muito mais importante que a vida ativa, portanto a ideia de estar no mundo, o pragmatismo, a eficiência, claro que isso existia no mundo grego, mas não era o principal era realmente a contemplação do bem, e para isso existia, portanto, como nós vimos também, um descrédito conferido a todas as atividades manuais. Por quê? Porque as atividades manuais, seja dos artesãos, seja dos escravos, seja dos trabalhadores, era algo que privava o homem do tempo livre que ele deveria dedicar ao pensamento. Então, o que era a escolé? A escolé, escola, é uma palavra muito difícil de ser traduzida para o português. Nós mal conhecemos o campo semântico e o que ela pode ter significado, mas uma hipótese é que a escolé, isso nós temos documentos que o confirmam, a escola era um momento onde todos aqueles envolvidos com atividades cotidianas de sobrevivência biológica, material e da cidade, parava para pensar. Eu cito até um exemplo para vocês. Demócrito é um filósofo do século V, pré-socrático, e ele escreveu um livro sobre a melancolia. E um dos aspectos da melancolia é o afastamento do mundo dos humanos, quer dizer, é o desejo da solidão, é o desejo do isolamento, de se retrair num espaço que é dedicado a si mesmo para o seu próprio pensamento. Ora, como Demócrito se retirou de Abdera e ria
não é? Ele ria da condição humana, da precariedade do ser no mundo. Os abderitas, seus contemporâneos, chamaram Hipócrates e, para dizer, o Demócrito enlouqueceu. Então, Hipócrates foi ter com o Demócrito, voltou à cidade e disse aos abderitas: loucos são vocês, porque vocês deveriam seguir o exemplo desse grande mestre que se retraiu da cidade para poder conviver consigo mesmo. Então, vejam, o ideal da cultura grega é uma questão da filoautia, é o amor de si que não significa egoísmo, é um trabalho no interior de si mesmo para a autarquia, portanto, para a autonomia do pensamento e não viver em estado de heteronomia, que era sinônimo de servidão e, portanto, de não liberdade. Vamos agora a Spinoza. Spinoza também tem o ideal do autogoverno e da autarquia, não é? Do autogoverno de si, apenas que ele está visando diretamente a questão da democracia. Spinoza. Ele vai dizer o mais natural modo de governo, isso é o século XVII, é, quando todos os estados europeus são absolutistas, com exceção de Veneza, que é uma república, e da Holanda, que também é uma república. Mas também não é uma república como nós entendemos hoje. Quer dizer, Spinoza sofreu um atentado de assassinato, Spinoza foi expulso da sinagoga, não é? Foi amaldiçoado, eu não sei se vocês conhecem, mas o termo de expulsão da colônia judaica, ele é de origem portuguesa, né? Um judeu de origem portuguesa. O termo de expulsão de Spinoza da sinagoga é uma das coisas mais terríveis que vocês possam imaginar. Maldito seja o seu dormir, mas maldito seja o seu levantar, maldito seja o seu sair, o seu entrar, maldito quem conversar, maldito quem... É de uma maldição, uma coisa impressionante. Então, era uma república laica, em princípio, porque interessava, inclusive, aos Países Baixos o comércio, o livre comércio, para isso a liberdade de culto, mas não é nenhuma forma de república no sentido que nós a compreendemos, nem de democracia como nós compreendemos na contemporaneidade. Ora, mas Spinoza, ele vai dizer que a forma mais natural de governo, natural no sentido da substância infinitamente infinita, quer dizer, não rir nem chorar, nem lamentar a condição humana, mas compreendê-la. Então, do ponto de vista da expressão das paixões, dos interesses e do autogoverno, pela compreensão daquilo que eles chamam amor intelectual de Deus, ou natureza, porque esse Deus não é um Deus separado, um Deus pessoal, um Deus da teologia ou da profecia, mas é a natureza das coisas, é a democracia. Isso nós falaremos em seguida. Então, vejam, e ainda no século V a.C., uma outra influência, inúmeras influências, mas enfim, Epicuro. Epicuro, filósofo que vocês conhecem, a palavra epicurismo. Eu só conto uma anedota para vocês. O que normalmente nós entendemos, mesmo sem termos lido os fragmentos que nos restaram de Epicuro, nós temos uma ideia. Mas ele é um epicurista, ou ele é um hedonista, ou nós dizemos, ele é um cartesiano, aquele é maquiavélico, aquele é um cartesiano. Mesmo sem termos lido esses autores, nós temos uma noção vaga do que seja, não é? Enfim, essa forma de pensamento, a tal ponto ela se expandiu e encontrou espaço na sociedade e na convivência na esfera pública. Ora, epicurista passa por aquele que busca o prazer. Um epicurista é a busca do prazer. Para vocês terem uma ideia, em 68, quando havia o movimento estudantil, nós fizemos uma passeata que foi terminar na escola de medicina, no Hospital das Clínicas, né? Na Escola Pinheiros. E não sei se vocês conhecem, em São Paulo, agora inclusive está refeita, está belíssima, são jardins magníficos, são bosques maravilhosos. E Epicuro, no século V, ele ensinava, porque tratava-se de uma sabedoria prática, porque ele ensinava. O que é sabedoria prática? Não é o pragmatismo no nosso sentido, é a praxis no sentido da ação ética. Então ele se reunia com um número restrito de amigos, era, portanto, uma organização infrapolítica, onde a amizade não passa pela política, e onde eles se alimentavam frugalmente, ao contrário do que nós imaginamos, e a busca do prazer e a fuga da dor. Apenas que o prazer é o prazer do conhecimento. E quando nós falamos de epicurismo, a busca do prazer parece que é o hedonismo, que é a busca do prazer ilimitado, do descomedimento, como é a experiência das nossas sociedades. Ora, Epicuro
para combater a infelicidade humana, porque o grego estava sempre buscando a justa vida e o bem viver, não é? A ponto de Adorno, um filósofo contemporâneo, afirmar a felicidade é hoje uma ciência esquecida, era a forma por excelência da ciência grega. Tudo aquilo que os gregos pesquisavam, tudo aquilo que os gregos interrogavam, eles queriam também viver. Então não era a vida que estava a serviço da ciência, era a ciência que estava a serviço da vida. Não era o homem que estava a serviço do mercado, era o mercado que estava a serviço do homem. Enfim, toda essa perversão, vamos dizer assim, das prioridades que nós vemos hoje não existia, obviamente, no mundo grego. Bom, então, Epicuro dizia o seguinte: como é que é possível que os homens sejam felizes? É possível que o homem seja feliz? E ele vai dizer, é possível. Mas é preciso primeiro vencer o medo. Como fazer para vencer o medo? Então ele vai dizer, em primeiro lugar, os homens têm medo do quê? Os homens têm medo da morte. E ele diz, como é um materialista, não no sentido de Marx, né? Mas enfim, tudo é matéria, o átomo, tudo é constituído por átomos, ele diz o seguinte: não é preciso temer a morte. Vivos, estamos vivos. Mortos, já não sentimos nada. Depois, ele vai dizer, não é preciso temer os homens temem os deuses. Ele diz, não é necessário temer os deuses, porque os deuses vivem lá na sua esfera, não se misturam com os homens. Então, não temos por que temer os deuses. É possível suportar a dor, que é outra fonte do medo dos homens, tanto a dor psíquica quanto a dor física, tanto que ele mesmo sofria de cálculos renais e controlava suas crises. E também alguns dizem que a frugalidade da alimentação e o vegetarianismo ligava-se também um pouco a essa questão, mas sempre que o mundo grego, na tradição pitagórica, é bem vegetariano. E ele, então, conclui, é possível ser feliz. Ora, então vamos agora a Spinoza e a questão do medo. Ora, Spinoza conhece toda essa tradição filosófica e dela se diferencia, não sendo um intelectualista, mas sendo um materialista, melhor dizendo, um imanentista. O que é a filosofia da imanência? A filosofia da imanência é aquilo que está nas próprias coisas, constituindo uma totalidade onde a perfeição se dá por graus de conhecimento progressivos das nossas circunstâncias. Então, por exemplo, uma das fontes do medo é a contingência. O que é contingência? Contingência é aquilo que pode ou não acontecer. Olha, então por que Spinoza diz que as três paixões básicas são o desejo, a alegria e a tristeza? Ele vai dizer, o desejo, isso numa tradição aristotélica, porque nós desejamos, nós sofrimos, nós vamos sentir medo porque nós desejamos coisas. Nós desejamos coisas, por que nós desejamos coisas? Porque nós somos seres finitos, nós somos seres carentes, nós somos incompletos. E por que nós somos incompletos? É da natureza, portanto não é algo a ser extirpado, nem perseguido, nem lamentado. É da nossa natureza procurarmos aquilo que possa completar a nossa finitude, ou nos trazer satisfação. Mas, como entra a contingência, portanto entra a temporalidade, entra a fortuna, que é essa temporalidade caprichosa, instável, cambiante. Entra esse problema. Existe a fortuna na história, existe a fortuna nas nossas vidas, aquilo que às vezes nos provê de muitos bens e às vezes nos desprovê do necessário e nos retira aquilo que era a fonte da nossa felicidade. Ora, então, o fato de sermos seres desejantes nos dá medo. Por quê? Por duas razões. Uma que a fortuna dá e ela pode tirar. Assim como não há maiores razões para que ela nos dê algo, ela pode nos retirar aquilo que nos deu com a mesma aparente não razão. Porque no universo spinozano tudo é necessário. E também nós mesmos mudamos o tempo inteiro. Então, os objetos que nos causam satisfações também mudam. E mais, nós nunca vamos saber se aquele objeto do nosso prazer vai ou não comparecer. Então, isso é uma das fontes da nossa infelicidade. O desejo. Porque somos seres finitos, é da natureza das coisas. E existem também duas paixões, das quais Spinoza deduz todas as outras, que são
a alegria e a tristeza. Como Spinoza, na Ética, define a alegria? Ele diz: a alegria é o sentimento de nós passarmos de uma realidade menor, de um sentimento minúsculo de vida a uma realidade maior. Portanto, de um sentimento menor de existência para um sentimento maior de existência, nós crescemos em ser, nós crescemos em realidade, nós crescemos em vida. E a tristeza? A tristeza é o inverso, é o sentimento de nós passarmos de uma realidade maior para uma realidade menor. Então, na tristeza, nós decrescemos em sentimento de existência e sentimento de realidade. Nós nos comprimimos em nossa existência, nós diminuímos em conatos. O que é um conatus? Conatus, nascido com. Então, o conatus é aquilo que constitui a natureza de todos os viventes do universo. Ora, para Spinoza, o conatus é a energia de perseverar no seu ser. Então, todos nós, por natureza, queremos perseverar no nosso ser. Perseverar no ser quer dizer potência de ser e de existir. Eu dizia no início para vocês que Spinoza, ele é um racionalista, mas não é um intelectualista. Então, ele acredita na razão, capaz de conhecer e compreender os fenômenos humanos, mas não que a razão é capaz de interferir, a alma interfere no corpo e o corpo interfere na alma. Por quê? Descartes dizia, as paixões são as doenças da alma e as doenças são as paixões do corpo. Então, não vê como natural, vê como algo que o intelecto deve controlar. Spinoza não. Como eu disse a vocês, há uma potência do corpo, que é imaginar, um conatus do corpo, que é imaginar, e um conatus da alma, que é pensar. Não há debate de prioridade, se a imaginação deve substituir a razão, se a razão deve substituir a imaginação. É constitucional que o corpo imagine e que a alma pense. Qual a diferença entre imaginar e pensar? Na imaginação, a causa das nossas paixões são desconhecidas, mas nós a colocamos em objetos externos a nós. Então, nós não sabemos qual é a origem das nossas paixões. Nós não sabemos qual é a origem do medo. Nós não sabemos qual é a origem da esperança. Nós não sabemos qual é a origem do ódio. Nós não sabemos qual é a origem da inveja. Nós não sabemos qual é a origem da magnanimidade. Nós não sabemos qual é a origem da temperança. Portanto, é preciso conhecer a origem. E conhecer é conhecer pelas causas. E Spinoza vai dizer, é livre aquele que conhece a causa, mas não é causa no sentido mecânico, causa relação a um efeito como nós entendemos as relações de fenômenos da natureza. Causa é no sentido daquelas energias que se expressam em todos os existentes do universo, onde a essência não se separa da existência. Por que o universo é infinito? E a Terra nunca vai acabar, vamos dizer assim para Spinoza. Porque a potência de existir e de se expressar na existência é infinita. Então não há como separar a essência de existência. Ora, então, uma das questões que eram colocadas pelos seus detratores ou por aqueles que dialogavam com ele, assim, bom, Deus quando criou o mundo, porque não queriam, depois falaram que Spinoza era ateu, num século teísta. Ora, se perguntava a Spinoza, como Deus fez para criar o mundo? Ele saiu de si para criar o mundo? Então é uma imperfeição. Então ele não estava bem em si mesmo. Se ele precisou sair de si para criar o mundo, Spinoza diz, não, Deus não sai de si para criar o mundo porque Deus é a natureza. Ele é imanente. Deus é imanente à natureza e a natureza é imanente a Deus. Apenas que há duas substâncias, duas maneiras de nós compreendermos essa natureza. Existe a natureza que ele chama de natureza naturante e a natureza naturata. A natureza naturante e a natureza que é feita, que é a naturada, vamos dizer assim. Ou seja, Deus é a natureza naturante, Deus ou natureza. Não é o Deus, pessoa, separado do mundo. Então existe essa natureza naturante, que é o todo, vamos dizer, dos existentes, e a natureza naturada, que é a natureza criada.
mas não no sentido que há uma separação entre o Criador e a criatura. Porque o Criador se expressa em todas as suas criaturas, e essas criaturas são todas emanações dessa natureza naturante, portanto, de Deus. Então, existe um conatus, que é essa energia de perseverar no seu ser em todos os existentes do universo. Mesmo aqueles de menor grau de vontade de vida, vamos chamar assim, existe um grau mínimo ainda de conatus, portanto, de energia de vida. Ora, então, voltando aqui às 3 paixões originárias. Primeiras, o desejo, a alegria e a tristeza. Por que são paixões? Aí sim, como Descartes, como todos os racionalistas e também os empiristas, há uma diferença entre ação e paixão. Como um racionalista, ação é pensamento, paixão é passividade e é sofrimento. Ora, então como o racionalismo vê o pensamento como ação e liberdade e a paixão como sofrimento, passividade e servidão, é preciso, então, Spinoza vai fazê-lo, mostrar de que maneira nós temos, então, a atividade do pensamento, que é liberdade, autonomia, autarquia, e a passividade e a heteronomia, e, portanto, a servidão nas paixões. Por que Spinoza vai fazê-lo? Ele vai fazê-lo dizendo o seguinte: seja na alegria, seja na tristeza, mesmo que a alegria seja esse sentimento de passarmos de uma realidade menor para uma realidade maior, e na tristeza de abandonarmos uma realidade maior e diminuirmos em sentimento de vida, em vontade de viver, vamos dizer assim, nos 2 casos, a causa da minha alegria ou da minha tristeza é colocada fora de mim. No amor, então ele vai dizer, são todas paixões, a alegria e a tristeza. Por que é paixão, é padecimento e é servidão? Porque a causa não está colocada no ser, mas fora de si. Então, para eu sentir alegria, eu dependo da existência do objeto externo a mim, que é a fonte da minha alegria. Por isso é passivo também. Na tristeza, a mesma coisa. A fonte da minha tristeza é um objeto que eu coloco fora de mim. Portanto, seja nas paixões, de uma maneira geral, e na alegria e na tristeza também, as causas são inadequadas. Ou seja, nós acreditamos conhecer as causas, mas elas são inadequadas, ou seja, elas não são convenientes, não correspondem à natureza da coisa da qual nós pensamos conhecer a causa. Está muito rápido? E o que vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Bom, então vejam, no caso então dessas paixões, não é? O medo, desculpem, a esperança, a tristeza, a alegria e a tristeza, delas vão decorrer outras paixões, que Spinoza chama de paixões alegres e paixões tristes, mas os 2 casos são paixões. Portanto, padecimento e servidão, por quê? Porque a causa é inadequada e está colocada fora de nós. Bem, então nós temos o medo e a esperança. A esperança é uma paixão alegre, mas é uma paixão, é padecimento, é passividade, é servidão. A esperança, ela vem da alegria. E o medo vem da tristeza. Então, o medo é uma paixão triste. A esperança é uma paixão alegre. Spinoza vai realizar o estudo dessas paixões no sentido de compreendê-las, transformá-las e podemos chegar naquilo que ele chama do amor intelectual de Deus. Mas o que é esse amor intelectual de Deus? O amor intelectual de Deus não significa esse Deus uno, esse Deus cristão, esse Deus dos teólogos. É a natureza. É compreender a nossa inserção, a nossa expressão no todo da natureza, que é absolutamente necessária. Não existe contingência no pensamento de Spinoza. A contingência é uma causa parcial quando nós não a conhecemos no todo que lhe confere sentido e onde ela se expressa. Ora, então, a liberdade e a consciência da necessidade não é o sentido da passividade estoica, eu vou aceitar o destino porque a fatalidade já
prescreveu e, portanto, cabe-me recepcioná-lo. Spinoza dialoga com os estoicos, porque os estoicos dizem o seguinte: como existe a ideia de fatalidade e de destino, e é a racionalidade da natureza que assim seja, o estoico ele não luta contra o destino, ele recepciona o destino. Então é como se o estoico dissesse: me aconteceu, vamos dizer, uma desgraça, mas eu também queria que me acontecesse. Então o estoico ele não luta contra o destino, ele acolhe o destino. Não é essa a noção de Spinoza, porque Spinoza não trabalha com a ideia de destino, porque a ideia de destino é uma ideia providencialista, e Spinoza é contra o providencialismo. O que é o providencialismo? É supor que um Deus intervém miraculosamente na natureza, mudando o curso dos acontecimentos. Ora, como tudo é necessário, a crença em milagres, a crença em profecias, a crença em superstições são todas formas do medo e da servidão, de Spinoza. Então, voltando. No caso, o medo e a esperança. O medo e a esperança são paixões. Uma é alegre, outra é triste. Portanto, na esperança, nós crescemos em ser. E no medo, nós diminuímos em ser. Mas, nos dois casos, nós dependemos para sermos alegres ou tristes, ou esperançosos e medrosos, de causas externas a nós. Então, os objetos que vão nos dar satisfação e as causas da nossa satisfação ou insatisfação são colocadas fora, não só de nós como pessoas, fora de nós, quer dizer, fora do encadeamento necessário das razões pelas quais as coisas são como são e são tal qual elas são. Ora, então, Spinoza vai dizer o medo e a esperança são duas paixões tristes. Por quê? Ele vai dizer não há medo sem esperança, nem esperança sem medo. É um círculo repetitivo das paixões. Por quê? O que é esperança? Como Spinoza define a esperança? A esperança é um sentimento que depende de que bens que nós tivemos já no passado venham a acontecer também no futuro. E o medo é a esperança que males acontecidos no passado não venham a se repetir no futuro. Mas nos dois casos, nós duvidamos, porque não podemos ter nenhuma certeza, nenhuma segurança de que na alegria virão a se repetir os bens e na tristeza eles não acontecerão. Então vejam, medo e esperança constituem o círculo infernal das paixões. Por quê? Porque medo é esperança de ser tranquilizado e esperança é medo de ser decepcionado. Por isso não há medo sem esperança, nem esperança sem medo. Apenas que o medo, sendo uma paixão triste, ela é uma passividade, ela não se transforma por sua natureza em atividade. E a esperança, por ser uma paixão alegre, é possível transformá-la e modificá-la no sentido de compreender o amor intelectual de Deus, que aí é a felicidade, como o Spinoza define a felicidade do sábio. Ora, eu havia começado dizendo a vocês que a potência do corpo é imaginar e a potência da alma é pensar. Portanto, a imaginação é que nos faz infelizes. Ou a falsa crença de que somos felizes, quando colocamos a razão de ser dessa minha felicidade, desse meu bem-estar, em causas inconvenientes ou inadequadas. Eu dou um exemplo para vocês. Spinoza, quando ele vai analisar o ciúme, ele vai dizer o seguinte: o ciúme é uma paixão triste. Por quê? Porque o ciúme, ele se constitui de 3 outras paixões, é uma paixão complexa. Portanto, é padecimento, é não pensamento, né? É passividade. No ciúme, há um misto de ódio, de amor e de inveja. É um complexo total. Né? Então, como é que funciona o ciúme para Spinoza? A causa da minha alegria é um ser amado. Então, eu sinto que eu cresço em existência e em realidade porque esse ser existe. Eis que eu que fruía tranquilamente dessa felicidade, vejo um terceiro ameaçador entrar em cena. Ora, esse terceiro ameaçador, ele não me ameaça apenas com a perda do objeto amado.
Ele me ameaça com a perda da minha própria realidade. Porque ele vai privar de um prazer do qual antes eu desfrutava sozinho. Ora, mas se Pedro ama Maria e Paulo ama Maria, eles se amam entre si, porque eles amam o mesmo objeto. Não é? Então há algo de conveniente entre eles, porque amam o mesmo objeto. Ora, então, a questão de saber como funciona esse complexo passional é, segundo alguns autores, uma uma querela de proprietários. Não é? Pedro dispunha do amor absoluto de Maria e é ameaçado por Paulo, que entra em cena. Mas, como ele se comporta? Ele se comporta como os dois entram em luta, Pedro e Paulo, na disputa de um mesmo objeto. Por quê? Porque são proprietários daquele bem do qual a alegria de ambos depende. Ora, Spinoza vai dizer, aquilo que nós perdemos, se nós o perdemos, é porque não nos pertencia por natureza. Porque aquilo que nos pertence por natureza, nós não podemos perder. Então, acaba com a ideia da propriedade. Ou então, há uma outra questão, porque eu disse a vocês que, na verdade, se Pedro e Paulo amam a mesma pessoa, é porque eles se amam entre si, porque Spinoza é um filósofo do pensamento, que não tem nada a ver com o que a gente ouve, é pensamento positivo. Mas não é do pensamento positivo, vamos pensar para não ter energias negativas, não. Não, pensamento positivo porque só existe a afirmação, não existe a possibilidade da negação, não existe possibilidade de dialética hegeliana, de uma negação interna das próprias coisas que se transformam no contrário delas mesmas para um progresso do espírito ou da ciência ou da sociedade. Não. Spinoza é o filósofo da afirmação e não existe negação. Não existe a possibilidade de uma coisa negar outra, porque tudo que existe, existe por sua razão e por sua necessidade interna. Portanto, Spinoza prefere trabalhar com a ideia de privação, não de negação. E de contrariedade, não de contradição. Não existe contradição? O suicídio, por exemplo. No suicídio, se eu me mato, como é que eu vou dizer que eu não sou a causa da minha autodestruição? Spinoza vai dizer não, absolutamente não pode. Nada que existe, porque só existe a positividade, nada que existe pode deixar de existir se já existe, e aquilo que não existe não pode vir a ser se ele não existe. Portanto, existe apenas o positivo, a afirmação. Ora, então, se há o suicídio, como não dizer que há um negativo aí? Não, não há negativo. Não há negativo nenhum. Se Sócrates tomou a cicuta, não foi ele que tomou a cicuta. Foi a cidade que fez com que Sócrates tomasse a cicuta. Então ele não se autodestruiu, não. Se numa luta de punhais eu me apunhalo, não fui eu que me apunhalei, foi o outro que voltou a minha mão com o punhal e me apunhalou. Quer dizer, a ideia de negação, de autonegação, inexiste para Spinoza. Então só existe uma totalidade positiva na qual se expressam as diversas potências, energias vitais de ser e de existir. Nós podemos existir de duas maneiras, de forma inadequada ou de forma adequada. De forma inadequada quando nós acreditamos que a causa das nossas alegrias ou tristezas, dos nossos medos ou esperanças, se encontra fora de nós ou são desconhecidas. No caso das ideias adequadas, elas são convenientes e, portanto, elas pertencem à natureza daquilo de que se fala. Ora, então, nesse universo spinozano, nós temos sempre a ideia de uma conveniência das coisas. O que é essa conveniência? Não tem nada a ver com a nossa noção de conveniência, que é a ideia de interesse. Não. Algo convém a outra. Quando as coisas convêm entre si, elas ampliam a realidade, a essência e a força de agir. Quanto mais convenientes forem a concorrência daquelas coisas ou das pessoas que se reúnem para ampliar convenientemente o pensamento, nós vamos ter liberdade. E, portanto, nós vamos ter a maior parte da nossa alma imortal. E, quando as coisas não convêm entre si, elas nem se prejudicam, nem se atraem. Porque Spinoza é o filósofo da afirmação. Ora, então, voltando. Spinoza, ele estabelece essa
ideia que o medo é uma paixão triste, que o ciúme é uma paixão triste, e que, quando nós somos tomados por paixões e governados por paixões, nossa alma flutua totalmente desnorteada, à deriva, num mar tempestuoso. Ora, como combater o medo, então? Para Spinoza, combater o medo significa nós compreendermos, não é explicar no sentido demonstrativo, de controle, não. Compreender, que é um grau altíssimo de conhecimento em Spinoza, porque diz que há 3 graus de conhecimento, ou por ouvir dizer experiência vaga e por dedução ou intuição, que é a forma por excelência do conhecimento, em que nós nos intuímos no todo da natureza. Nós somos parte da natureza, mas não é parte compartimentada. Nós somos parte da ideia adequada de natureza e de conatos e, portanto, de existência e de realidade. Ora, então, como combater o medo? Spinoza vai dizer, o medo, como a esperança, depende de objetos externos. Nós não sentimos medo das mesmas coisas sempre e nós mudamos e as circunstâncias mudam indefinidamente. Então, na verdade, os homens têm medo da contingência. Os homens têm medo dessa temporalidade que ora é benfazeja, ora nos priva do sentimento da nossa realidade. E uma das maneiras de expressão desse medo que é preciso combater, Spinoza vai dizer, são as superstições. E a forma por excelência das superstições são as religiões. Ora, Spinoza começa, então, estudando a Bíblia, e ele vai dizer por que os homens não entendem a Bíblia, isso no século XVII, por que os homens não entendem a Bíblia? Primeiro, porque a Bíblia foi escrita em várias línguas, etc., cronologicamente, enfim, existem livros escritos com 10 séculos ou 20 ou outros de diferença, mas ele vai dizer o seguinte, nós não conhecemos a Bíblia, nós não somos capazes de compreendê-la, porque nós perdemos a gramática da língua hebraica. Porque se nós compreendemos, ele diz no século XVII, a gramática da língua hebraica, nós vamos ver que todas as religiões do livro, na verdade, elas dizem 3 coisas, elas falam a mesma coisa. Seja o Alcorão, seja a Torá, seja a Bíblia dita cristã. 2 coisas muito simples, ele diz, de criar coesão social, de criar convivência, seja na família, seja num espaço comum, ampliado, que é amarás a teu próximo e não matarás. E amar a Deus. Na verdade, todos os livros ensinam isso. Então, não há muito problema por aí, ele diz. Agora, Spinoza, como eu disse, ele não é intelectualista, então ele não acredita que nós podemos, e se trata de extirpar a religião do mundo. Por quê? Porque vocês se lembram, Marx, mais tarde, no século XIX, ele vai dizer uma frase, coitado, que ficou usada truncadamente, e foi usada depois o leninismo na Revolução Russa, e é usada por muitos até hoje. Ele diz a religião é o ópio do povo. Só que todo mundo saiu repetindo isso, e nós sabemos, e Lenin dizia isso, e os marxistas diziam isso. A religião é o ópio do povo. O que significava isso? É o ópio, aquilo que anestesia o pensamento, aquilo que nos faz não compreender as nossas condições reais de existência, é a dissimulação do conflito, é a maneira de dominar os homens, etc, etc. Só que Marx não falou só isso. Marx disse, a religião é o ópio do povo, portanto, que anestesia o pensamento, mas é também o coração de um mundo sem coração, o espírito de uma época sem espírito. Portanto, a religião é uma ilusão socialmente necessária. Voltando a Spinoza, que tem muitas relações com o pensamento de Marx. Spinoza vai dizer, não se trata de dissipar a religião, porque não se trata de dissipar a imaginação, porque as religiões são fruto da imaginação, e a imaginação faz parte da nossa potência corpórea, e o corpo tem cidadania. O corpo não é algo a ser desprezado ou inferiorizado com relação ao pensamento. Tem a sua potência, e tem a sua razão de ser, que é imaginar. Ora, então quando os homens se veem diante da contingência das coisas e do medo do desconhecido, os homens usam o recurso da transcendência.
E Spinoza vai estabelecer, então, vai escrever um livro que se chama Tratado Teológico Político, e um outro tratado político, onde ele vai tratar das paixões, medo e esperança na política. E é aí que ele vai dizer, aparecem as figuras do profeta e do teólogo. Profeta, teólogo e nós, os supersticiosos. Então há uma aliança que já se estabelece, infernal. Nós vamos para a superstição porque sentimos medo. Então é preciso que algo seja o nosso ópio. Quer dizer, porque o que no caso Marx depois vai dizer? O ópio é anestesia, mas o ópio também é o que permite viver. Porque se fosse sentir dor agudo o tempo todo, nenhum organismo sobreviveria. Olha, então quando o homem sente dor, ele vai para a superstição. Qualquer coisa que possa explicar e dar um alento. Aí aparece o profeta. O profeta é um iluminado. O profeta ele só diz as coisas, ele vê o invisível. Agora, como que ele vê? Está sujeito à interpretação? Vem o teólogo, que vai dar a verdadeira explicação da Escritura, das Sagradas Escrituras. Então, o teólogo, sim, é aquilo que hoje nós chamaríamos de ideólogo. Não é? É aquele que conta, narra a história de tal maneira a dominar consciências e a submeter os homens pelo medo. É criando e aprofundando o medo nos homens que o teólogo pode estabelecer o dogma das religiões. Isso é coisa que o profeta não faz. O profeta só diz. Ele faz profecias que podem ou não se cumprir. Agora, o teólogo não. Ele diz, o sistema do pensamento de Deus é este, onde as ortodoxias, as heterodoxias, as perseguições, os assassinatos em nome de Deus. Essa função, para Spinoza, do teólogo. Ora, então, como vencer o círculo do medo? O medo é uma paixão triste, e é preciso, então, que os homens possam se transformar aquilo que é passividade em atividade. Porque passividade é servidão, atividade é liberdade. Por que na imaginação nós somos passivos? Na imaginação nós somos passivos porque a imaginação, ela incide sobre a alma diretamente, sem uma blindagem que seja capaz de compreendê-la de imediato. Ora, e na paixão, o nosso pensamento, que é pura atividade e é pura liberdade, entra em conflito com essas paixões que proliferam, com a imaginação e com as imagens da imaginação, que proliferam de maneira incontrolada e indefinida. E mais, se pensamento é liberdade, o que é a paixão? A paixão é a doença da ideia fixa. Quando nós estamos tomados por uma paixão, nós só pensamos naquilo. O pensamento fica totalmente obliterado. Ele fica absolutamente paralisado. Nós somos carentes de liberdade. A ideia fixa só se pensa numa coisa, quer se libertar daquela ideia, ela volta, porque ela não é uma ideia. Ela é uma ideia inadequada ou imaginária. Então, ela não é uma ideia da razão no sentido da compreensão da inscrição do homem e do funcionamento dessas paixões. Ora, então, a liberdade, Spinoza diz, é o contrário da ideia fixa. A liberdade é nossa aptidão para o múltiplo simultâneo. A aptidão para o múltiplo simultâneo é ser capaz de pensamento que não sejam, vamos dizer, aquilo que hoje nós chamaríamos de racionalizações, tanto no sentido psicanalítico quanto no sentido weberiano. Quer dizer, a racionalização no sentido psicanalítico, brevemente falando, a racionalização é um esforço intelectual de nós encontrarmos uma justificativa para acontecimentos ou ações, ou sentimentos, paixões que nós temos, que seja aceitável do ponto de vista moral e reconhecível do ponto de vista ético. Portanto, é um jeitinho, né? Que se dá para que eu possa sentir o que eu estou sentindo. As paixões na política, por exemplo, no caso, que são autores que vão se inspirar bastante em Spinoza, mas depois vão levar para outra direção,
No caso da democracia, para Spinoza, eu vou dizer para vocês, a democracia é a forma mais natural de convivência entre os homens, porque é a forma onde os homens convivem sem medo. Vivem em segurança, em autarquia e em paz. Por quê? Porque na democracia o conatus aumenta porque as forças de vida elas se congregam no sentido de compreender as paixões que se exercem na política, e quando nós não agimos mais por medo, mas sim por segurança, por reconhecimento do outro e por liberdade, nós somos felizes. Nada nos ameaça, o outro não é mais aquilo que me ameaça. Quando eu citava para vocês o exemplo do que Spinoza dava do ciúme, o que significa esse ciúme? É medo porque o outro terceiro que vem nos ameaça. O que é o medo na política? A outra classe social, seja a burguesia, seja o proletariado, seja o meu vizinho, me ameaça. Então, e a ameaça, a insegurança e o medo geram ódio. Geram ódio, o que é o ódio? O ódio é o desejo de destruir aquilo ou aquele que é tido como fonte da minha infelicidade e da minha tristeza. Então, no ódio, e todas as paixões que fazem parte desse campo onde se constitui o ódio, a inveja, a raiva, o desejo de posse, enfim, todo um complexo passional no qual o outro me ameaça, porque ele me ameaça e eu sinto medo, eu quero imaginariamente interromper esse ciclo do medo, eu imagino que matando o outro ou agredindo o outro, eu vou ter de volta aquilo que ele me tirou. Então eu não tenho porque ele me tirou. O outro ameaçador que entra em cena imaginariamente me diminui a minha realidade. Então nós estamos aqui em pleno exercício da projeção. O outro é responsável pela minha infelicidade, pelo meu medo, pela minha insegurança. Então eu desconheço totalmente o que está acontecendo. Por quê? Porque a causa de tudo isso é posto fora de mim. Ou então pode haver uma outra maneira, aquela que depois vai se chamar de ressentimento. Eu vou colocar a causa do meu sofrimento em mim. Aí eu caio numa paixão triste, que é a derrisão, a insignificância, o autoataque, a autocomiseração, a autoestima baixa. São todas paixões tristes, só que agora recolocadas no próprio ego. Ora, não se trata nem de colocar no outro, nem de interiorizar, mas de compreender. E para compreender, compreender quais são as fontes do medo e da esperança, e por que é preciso compreender que o mundo todo, a natureza, ela se expressa por médiums não no sentido da mediunidade, mas por, não mediações exatamente, mas por expressões desse conatus e dessa energia vital, que é a experiência da liberdade. Então, só existe liberdade numa cidade onde as leis são justas, os homens se reconhecem e se respeitam e os cidadãos são virtuosos. Então, essa é a cidade livre. Então, Spinoza diz no Tratado Político que uma cidade onde os homens vivem na insegurança e no medo não merece o nome de cidade, mas de solidão. Ora, então a ideia para Spinoza que a democracia é a forma natural da convivência entre os homens, não é natural no sentido de uma naturalização ideológica. É a mais natural porque é onde a possibilidade da liberdade e da compreensão das paixões, do papel das superstições, da imaginação, das paixões e do pensamento, são capazes de conhecimento e autoconhecimento. E há, portanto, fim do medo e fim da esperança. O que é desesperar? É não esperar mais, porque a esperança joga para o futuro algo que eu preciso viver no presente. Ora, então é preciso vencer esse ciclo fatal da repetição e autonomizar o pensamento com aquelas paixões alegres como uma paixão alegre é o amor, uma paixão alegre é a compaixão, uma paixão, porque o que é a compaixão?
A compaixão é quando eu me identifico com a dor do outro e é, então, um mimetismo com o sofrimento do outro pelo qual eu quero que a dor do outro cesse para que a minha também cesse. Então, é aquilo que nós chamaríamos essa faculdade de identificação com a dor do outro. Com isso, eu quero ultrapassar a situação dolorosa. Então, a generosidade. Então, são todas as paixões alegres, mas também a causa é colocada fora. Né? Eu vou ser generoso porque eu me sinto bem de poder estar ajudando tal pessoa, vamos dizer assim, mas eu estou colocando a causa fora desse encadeamento necessário, geometricamente necessário, do todo. Ora, então, é possível, sim, se livrar do medo, quando os homens forem capazes de reconhecer qual é a origem, a causa da sua razão de ser e de existir, a causa que os faz assustados ou alegres, e desesperar é não esperar mais, mas é saber que a liberdade é o exercício permanente da necessidade. Obrigada. Olegária, boa noite. Marco Aurélio, tudo bom? Eu queria que você desse sua opinião a respeito de paixão é uma doença, deve ser tratada. E uma outra, é óbvio que você trouxe Spinoza para a gente, mas o que você realmente pensa sobre Spinoza, sobre esse enfoque das paixões, etc. Obrigado. Ai de mim. Bem, as paixões, entendidas como doença, veja, há toda uma história, não é, das paixões. Vamos pensar assim na história da melancolia, não é? Na nossa tradição ocidental, desde, vamos dizer, de Hipócrates, do mundo grego até hoje. Vamos dizer, havia a melancolia, isso que nós chamamos hoje de depressão, né? Talvez possa ter a sua linhagem lá no começo, quando os gregos falavam em akedia. O que é akedia? Akedia, o A é sempre o privativo, né? Akedia significa cadáver insepulto. E, por extensão, quando nós não conseguimos enterrar o passado. Então, quando o passado ele não é enterrado, ele fica uma espécie de presente perpétuo. Então, nós não conseguimos ultrapassar a situação que hoje nós chamaríamos de luto. Akedia. A Idade Média vai chamar essa akedia de assídia. E a assídia era a doença dos mosteiros. Eu estou falando da paixão triste, estou tomando como exemplo uma paixão triste. E a akedia, assídia medieval, eram os monges que a tinham, por quê? Jejuns prolongados, vida solitária. E o que era a assídia? A assídia, não sei se vocês já viram em reproduções ou se viajaram nas catedrais góticas, nos vitrais, a assídia, que é o sono culpado, é um dos 7 pecados capitais, é a preguiça do coração. A assídia é representada por um homem e uma mulher adormecidos segurando a cabeça com a mão. É como o pensador do Rodin. Essa é a forma canônica da melancolia. Então, na Idade Média, é uma doença culpada. Ainda não é doença, é uma paixão culpada, ainda não é a ideia da doença. A doença vai surgir a partir do século XVII.
Então, é uma paixão culpada, por quê? Porque ela faz com que o monge se desinteresse completamente da busca do caminho que leva a Deus. E ele fica o tempo inteiro se perguntando, mas por que eu estou aqui? Por que eu não estou em outro lugar? Então, é uma coisa que no mundo teologicamente determinado era complicado. Depois a gente tem o grande momento da melancolia e do espaço dado à melancolia no Renascimento, elogio da loucura, Bruegel, Bosch, Dürer, com o anjo alado, que a melancolia desperta, com os olhos arregalados, asas, ela é imaginativa, então contraria toda a tradição da assídia e da aquedia. E depois nós vamos ter Freud, que vai falar no luto e melancolia, e atualmente a questão das depressões. Bom, então, eu particularmente, o que eu penso das paixões? Eu acho ótimo ter psicotrópico. Né? Eu acredito que, claro, que tudo, como tudo, é psicossomático. A nossa tradição, obviamente, separou muito corpo e alma. Quer dizer, a gente fala em Descartes porque é um momento emblemático dessa incompatibilização do corpo e da alma. Quer dizer, o pensamento se tornou soberano e o corpo se tornou uma pequena... enfim, um obstáculo ao pensamento objetivo, porque os sentidos nos enganam, a ilusão ligada ao corpo, a visão, ver fantasmas, eu ouço sons. Então, o corpo sempre foi preterido nessa tradição ocidental. Olha, então, esse dualismo corpo e alma, essa bipartição, para nós reconciliarmos corpo e alma, é claro que tudo é psicossomático, nós sabemos. Mas a partir do momento em que uma dor psíquica se transfere e se enuncia, por assim dizer, ou se traduz num sintoma, precisa cuidar do sintoma. Não é? Então, eu, particularmente, acredito que as paixões, não se trata de medicalizar, porque, vejam, a melancolia é diferente da depressão, mesmo hoje. Porque a depressão é um estado anímico que tem uma duração no tempo, enquanto a melancolia é um estado de alma duradouro, às vezes até constitucional. E, aliás, como na tradição aristotélica, que Aristóteles diz, a melancolia, ela pode produzir tanto a genialidade quanto a insanidade. Porque, Aristóteles começa dizendo, num livro que é do pseudo-Aristóteles, não se sabe se é dele ou dos seus discípulos, que diz o seguinte, começa esse livro dizendo assim, por que todos os grandes homens foram melancólicos? Ele começa a citar Platão, ele cita Solon, ele cita Praxíteles. Então, a ideia de que a melancolia, aquilo que nós chamamos de loucura, pode ser estruturante e produz as paixões, e produz genialidade, foi recuperado no Renascimento. A nossa contemporaneidade medicaliza as paixões. Você está muito obsessivo, vamos dar um remedinho. É claro, não estou no plano nem da demência, nem do delírio absoluto. Mas, digamos assim, há uma tendência a psiquiatrizar tudo. As paixões, portanto, por quê? Porque é uma dor psíquica. Isso os gregos já sabiam, os renascentistas também, e a psicanálise diz isso. As piores dores são as dores imaginárias. Porque quando nós temos um sofrimento psíquico, e a origem é conhecida, vamos dizer, eu posso lidar um pouco com a situação. Agora, quando as dores são imaginárias, elas vão se amplificando. Nós não temos como controlar, ela vai crescendo por força própria, nós não temos poder sobre ela. É como no amor. O amor como é uma paixão feita da imaginação e de imagens, como é que funciona o mecanismo do amor? Quem analisa isso muito bem é Proust, na Busca do Tempo Perdido, vários dos volumes, mas no primeiro volume, quando ele fala do amor do Swann pela Odette, o que o amoroso põe no objeto amado? Coisas absolutamente fantásticas, imaginárias, e que, obviamente, são parte nossa, passam a fazer parte do objeto amado. Então, você não diferencia mais o que é posto no objeto amado e o que pertence a ele. Né? Mas é fruto da imaginação. Né? Então, a imaginação tem um poder muito grande. Aí, o que fazem os psicotrópicos? Eles tentam conter um pouco, vamos dizer, essa pulsão da imaginação que amplifica demais com relação, vamos dizer, aquilo que, entre aspas, é a realidade de cada um com relação àquilo que ele sente. É como se fosse possível dar dimensão própria de cada coisa. Agora, isso, obviamente, nas paixões não se
Não se resolve apenas com medicação, se resolve, obviamente, com uma possibilidade de autogoverno. Isso nós perdemos completamente. A nossa cultura, a cultura ocidental, dada a sociedade de consumo e as formas de democracia que nós vivemos, ela libera a paixão. Eu dou um exemplo. Até o século XVII, eu citei um exemplo de Spinoza para vocês, a ideia do autogoverno, portanto, de uma medida justa, de uma temperança, de um comedimento, existiu. Quer dizer, o que fazem as democracias modernas? É o desejo ilimitado do ter. Não importa o quê, é ter, ilimitadamente. Então, e nós valorizamos as paixões. Até o século XVII não se valoriza, as paixões eram da natureza, mas elas não eram valorizadas. Nós valorizamos, a nossa cultura valoriza as paixões. E valorizando as paixões, nós já, como que, acabamos sendo arrastados por elas. É como se a razão, em Spinoza, não tem poder nenhum, e nem é para ter força sobre as paixões. Mas é como se nós abdicássemos da compreensão das paixões e somos levados, então, pelas paixões. Não é? Então, nós somos levados a tirar do outro. Isso é uma paixão democrática. Aliás, há vários autores, como Tocqueville, por exemplo, ele diz o seguinte, uma paixão própria da democracia, não que não existisse antes, mas ela se expandiu de maneira absolutamente ilimitada nas democracias, que é a inveja. Eu não tenho, o outro tem, e a inveja, espinozanamente, ela nasce de onde? Porque sempre é preciso buscar a causa. Porque para Spinoza conhecer é conhecer pela causa. Qual é a causa da inveja? A causa da a primeira que aparece, a causa da inveja é uma comparação. Aí eu me comparo com o outro, ele tem ou não tem. Depois da comparação, e como o desejo é ilimitado, mesmo que eu tire do outro para ter, alguém vai ter mais do que eu tenho. Aí, pela comparação, e como é uma paixão triste, a do ter, e como é uma coisa ilimitada, nós não podemos, obviamente, nós somos eternos frustrados, incorrigíveis nas democracias contemporâneas. Bom, então é o que eu penso. E a segunda questão, nessa explanação que você nos deu de Spinoza, trouxe toda a ideia dele, como é que você vê esse medo e essa esperança? Como é que você vê, por exemplo, para mim, eu não sei para o grupo todo, quando você fala paixão, para mim soa emoção, né? Que não é o caso de Spinoza, né? Quer dizer, paixão, você falou agora, eu sinto paixão, um excesso de algo. Eu sou apaixonado por futebol. O cara já está doente, vamos dizer assim. Então não precisa ficar apaixonado por alguém, né? Então, como é que você vê isso? Como é que você encara essa visão de Spinoza e justamente nisso, a paixão e emoção é a mesma coisa? Olha, ainda no século XVII, paixão, emoção, desejo, impulso, não constituem, vamos dizer, um campo semântico próprio a cada uma dessas palavras. Né? Às vezes são usadas de maneira transitiva de uma para outra. Então, vamos dizer, é possível sim falar em emoção e paixão. Né? Agora, como seria possível pensar com as categorias spinozanas a situação, vamos dizer, contemporânea? Acho que é a questão, né, que você está preocupado. Se nós pudéssemos, não que nós podemos racionalizar, quer dizer, tentar nos convencer daquilo que sabemos acerca das paixões. Mas se nós pudermos fazer como Spinoza propunha, o que ele diz? Para nós vencermos uma paixão triste, não se trata de combatê-la por uma paixão alegre equivalente, porque ele não pensa em termos de equivalência. Ele pensa que é possível mobilizar uma paixão contrária, não contraditória, contrária, portanto, com uma presença nela de um elan vital, ou de um conatus, mais forte que a paixão triste, onde o conatus é mais fraco. Né? Assim, a Marilyn Chauí me renegaria, eu fui orientando a dela, ela me renegaria se ela ouvisse eu falar o que eu vou falar aqui. É como se, quando nós estamos, vamos dizer, com pensamentos negativos, nós atraímos muitas coisas negativas.
E quando existe um conjunto de pensamentos favoráveis, de amizade, isso Spinoza trabalha, de filia, nós aumentamos a nossa possibilidade de ser e de existir. Então é como se, para aumentar a potência de agir, nós trouxéssemos paixões alegres, contrárias, para enfrentar, se confrontar, melhor dizendo, com as paixões diminuídas, tristes, e aí nós diminuímos, vamos dizer, aquilo que se chama nossa onipotência, de achar, eu sou infeliz, mas se eu tirar do outro que tem, eu vou ser mais feliz. E eu posso fazer. Eu vou lá, mato ou tiro, e, portanto, aí eu vou ser mais feliz. O que o Spinoza vai dizer? O que é inveja? Ele vai dizer, inveja é um sentimento de que eu não sou privado de algo que eu queria muito ter, e eu não suporto que o outro tenha. Então, a inveja não significa que eu quero tirar do outro para eu ter. É que eu não quero que ele tenha, não é que eu quero ter. Então, é uma paixão muito triste. E, então, se nós compreendemos que nós nem vamos, que na amargura que essas paixões tristes trazem, o nosso desejo é de destruir o objeto odiado, ou de preservar o objeto amado, se nós percebermos que nós não somos onipotentes, nem para destruir o objeto odiado, nem para promover o objeto amado, cada um depende de si mesmo e do todo ao qual ele pertence, nós diminuímos talvez o nosso sentimento de onipotência. E talvez isso nos dê uma certa serenidade, que Spinoza chama de tranquilidade. A tranquilitas, né? Mas é todo um esforço que vem de várias possibilidades de convívio, diz Spinoza. E eu acredito nisso, e até o iluminismo filosófico pensou nisso, que é como é que nós podemos conter certas paixões dentro do limite do tolerável e da convivência conosco, como com os outros, pela educação. Quer dizer, ninguém nasce temperante, as pessoas se tornam temperantes. Ninguém, claro, tirando os casos patológicos, nasce de não sei de que jeito, mas os casos, claro, por natureza é mais impulsivo que o outro. Mas tudo para isso existe a educação, quer dizer, aquilo que se chamava no passado de educação formadora, do caráter compassivo, quer dizer, da educação que era capaz de educar para que o indivíduo vivesse em paz consigo mesmo e em concórdia na cidade. Isso, na nossa tradição ocidental, isso vem dos gregos, vem da Bíblia e vem do Corão, que são as três grandes correntes de pensamento que formam o Ocidente, né? Então, a educação, que não é só a educação formal nas escolas, mas passava pela educação formal nas escolas, passava pela educação familiar e passava pelas instituições religiosas. Porque como é que Spinoza pensava essas questões da religião? As grandes religiões, nós não estamos falando das religiões de circunstância que se cadastram para ter fiéis para ganhar dinheiro. Nós estamos falando daquelas religiões que atravessaram a barreira do tempo e que, com todos os problemas que nós sabemos possa ter ou não, o que são as religiões? As religiões são grandes compensações simbólicas ao medo. Então, as grandes religiões são aquelas que conseguiram dar respostas não paranoicas ao medo. Então, se nós diminuirmos a nossa paranoia, né, a paranoia que eu digo não é o delírio que não tem mais contato com a realidade, aquela paranoia que é estruturante também da realidade. Se nós pudermos controlar essa paranoia, portanto, aumentar o nosso sentimento de segurança no mundo, onde nós somos precários e mortais, nós poderemos, talvez, realizar o projeto spinozano. Naquele livro do Paul Lafargue, O Direito à Preguiça, ele fala que a felicidade está no ócio. Será que se a gente separar a tecnologia da produção, a gente talvez encontra a felicidade? Ou seja, quanto mais infeliz a sociedade, mais produtiva ela é? Isso eu concordo plenamente com você, esse finalzinho. Agora, do ponto de vista de Marx, você vê, Lafargue era o genro de Marx, né? A ideia, simplificada, claro, do que Marx esperava da tecnologia é que ela liberaria os homens das tarefas dolorosas. Então, aquilo que é doloroso, o esforço físico e intelectual, aquilo que Marx chamava do trabalho alienado, que era Moloch, Jungernauth,
vampiro que vivia sugando o sangue humano, se desapareceria quando o desenvolvimento das forças produtivas da sociedade e da ciência e da técnica liberassem os homens pela automação do trabalho das tarefas dolorosas. Mas o que é que acontece? E aí liberaria para o Marx tempo livre. Então, se as máquinas trabalham no lugar do homem, o homem tem uma disponibilização de tempo, que é o tempo não alienado. O que é o tempo alienado? O tempo que nos é alheio, o tempo que nos é estranho, ou, para trocarmos em miúdos, o tempo alienado é o tempo que nós não temos tempo. Aliás, um filósofo da escola de Frankfurt, que se chama Walter Benjamin, escreveu um ensaio sobre Proust, e sobre a questão do envelhecimento. Ele diz o seguinte: as rugas e as marcas do nosso rosto são as assinaturas das grandes paixões que nos estavam destinadas, mas nós, os senhores, não estávamos em casa. Quer dizer, nós não temos tempo de viver as experiências. É um tempo, esse nosso tempo, que é o tempo que o Marx analisou, ele chamou de tempo abstrato, é o tempo preenchido por coisas fixas, espacializadas, que é o produto do trabalho alienado. Produto do trabalho do trabalhador que não se reconhece naquilo que ele produz, não só porque ele não pode comprar, ele produz, mas ele não pode comprar. Ele produz um pedaço daquele objeto. Ele não vê ele vê o objeto parcial, ele não vê o objeto completo. Ele perde o sentido do uso do seu trabalho e dos usos da sua própria vida. Então nós vivemos o tempo do capital, melhor dizendo, para Marx, é o tempo patológico. É um tempo patológico em que nós vivemos em estado de heteronomia absoluta. É o tempo que nos comanda, não somos nós que somos donos do nosso tempo. Então, para Marx, a automação do trabalho liberaria o tempo de maneira que nós nos reapropriaríamos desse tempo que nos pertence. Só que, o que Marx vai dizer, dado que não é nem da burguesia nem do proletariado, porque a alienação, Marx diz, é um fenômeno que abrange a sociedade como um todo. Eu dou um exemplo para vocês. Há uns 3 dias se publicou no jornal de São Paulo que o Vioxx e outras drogas causam infarto, ou então o Prozac, ao invés de combater a depressão, produziu suicídio entre jovens entre 17 e 25 anos, o que é verdade. Não é só conversar com os psiquiatras que a gente sabe disso. Então, vejam, sofrimento, dor é dor. Dor psíquica é dor psíquica. Se é do proletariado ou se é do burguês, é dor. Então, mas os dois tomam o mesmo Prozac. Não é? Portanto, é uma alienação, uma instância que se autonomizou da sociedade e se volta contra ela. Ora, então o tempo, nós perdemos os usos e o sentido das nossas vidas e da utilização do tempo. E a automação do trabalho, diz Marx, não liberou o homem do trabalho, mas do conteúdo do trabalho. Então piorou a situação do homem. Por quê? Porque quando a gente fica apertando o mesmo botão durante 8 horas, se não mais, o mesmo, não dá para pensar em nada. Vocês já tentaram fazer uma tarefa mecânica? Você não consegue pensar em nada. Portanto, isso é uma expoliação da essência humana, para usar a expressão do jovem Marx. Né? Bom, então, o Lafargue. O Lafargue, que faz, então, a apologia à preguiça, que encontrou uma fortuna crítica prolongada, recentemente, é uma questão de uns 3 anos, se lançou em português pelo Grupo Crises. Aliás, um dos grandes representantes do Grupo Crises da Alemanha, que escreve no Caderno Mais, acho que uma vez por mês, que é o Robert Kurz, tem um livro belíssimo que se chama O Colapso da Modernização. Esse grupo lançou um manifesto contra o trabalho. E é um manifesto pequeno e ele mimetiza tanto o direito à preguiça, que é um manifesto, quanto o manifesto comunista, que é o manifesto do Marx. Então, é uma bela peça de oratória, frases curtas, muito bem escrito e ágeis, e agem como sentenças morais. E nesse livro, o Paul Lafargue vai dizer: não posso acreditar, o proletariado francês, que em 1789, que depois em 1848, depois se levantou em 1871 na Comuna de Paris e fez o assalto ao céu, foi a primeira experiência de emancipação humana. Como é que pode estar pedindo direito ao trabalho?
está lutando pela sua própria alienação. É inacreditável esses filhos da Revolução Francesa. Então, e faz uma crítica, etc. Ora, hoje nós estamos numa situação que é claro que o tempo livre e o pleno emprego seria possível para todos. Não é? Bastava. Deve ser uma complicação imensa. Mas nós poderíamos ter uma jornada de trabalho de 2 horas. Né? E dar pleno emprego. Mas é da lógica da superacumulação do capital, da reposição do capital, da acumulação do capital, ter o mercado de reserva. Né? Então, para poder deprimir o salário do trabalhador, é preciso ter um exército de reserva. Né? Agora, não é sequer mais o mercado de reserva, agora é o conjunto de seres supérfluos, absolutamente dispensáveis para a população capitalista nessa terceira revolução industrial. Um ex-presidente que nós tivemos falou claramente, sem nenhum pudor, estas pessoas são inempregáveis. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma perversão do que o Marx imaginava, ou que é possível a construção e a argumentação teórica, que era a disponibilização de tempo livre. O que nós temos é que os homens não têm agora tempo livre para poder ser pintor, arquiteto, artesão, pescador, e usar o seu tempo livremente, mas 2 coisas aconteceram. Primeiro, nós não sabemos mais o que fazer com o tempo livre. Quando ele tem, né? Porque agora cada um é empresário de si mesmo, ninguém para de trabalhar 24 horas por dia, fim de semana também. Mas, deixando isso de lado, quando há tempo livre, as pessoas não sabem o que fazer, desde aí vão ver Big Brother, vão ver qualquer monotonia possível para poder combater esse tempo vazio, abstrato da contemporaneidade. Ora, então, por um lado, nós temos o direito à preguiça como um direito novo, que ainda não se exerceu. Aliás, nós estamos na contramão da história, quer dizer, nós estamos vivendo uma regressão completa, nós somos o pré-revolução francesa. Primeiro que não tem mais classe social, porque pelo menos, quando tem, porque podemos fazer todas as críticas à questão do ódio de classe, do ressentimento, todo o horror que isso significa para a democracia, quando o Marx falava em ditadura proletariado e classe contra classe, mas era burguesia e proletariado, então é inimigo de classe. Só que você sabia que era o patrão, que era o empresário. Hoje você não sabe mais que é o patrão, que é o empresário. Então, nós não pensamos, a sociedade de massa é diferente da sociedade de classe. A sociedade de massa, ela se define, ou se caracteriza, melhor dizendo, por não existir interesse comum. Enquanto que uma classe social, ela se caracterizava por interesses comuns. Então, nós não temos mais isso. Então, nós temos que pensar, e não temos ainda os elementos conceituais para isso, para pensar a questão da sociedade de massa, do ponto de vista da organização e da criação de sociabilidade, porque o trabalho perdeu centralidade. Então, nós não sabemos como é que vai ser ainda. Criou-se e se disponibilizou uma massa de seres humanos que sequer é para deprimir o salário, que já é deprimido, claro, mas é supérfluo e, portanto, está disponível aos genocídios e não à liberdade. Então, essas guerras totalmente alucinadas, eu, sem nenhum rigor, diria a vocês, essa guerra permanente mal começou. Mas ela mal começou não é porque só o imperialismo norte-americano, etc, etc. Isso é óbvio que é o ponto primeiro. Aliás, não sei se vocês chegaram a ler uma entrevista, que nós podemos discordar, achar arrogante, etc., mas que é muito inteligente e brilhante, que é o Caetano Veloso. Não sei se saiu aqui no Brasil, eu estava no exterior, eu li essa matéria. E o Caetano esteve no Carnegie Hall para apresentar esse disco que ele gravou em inglês. Né? Eu cantava músicas em inglês, e depois ele cantou algumas músicas do Cartola, então ele explicava um pouco, né, como é que era o repertório dele. Em um certo momento, ele disse assim, o Bin Laden ia... Como é que ela chama aquela secretária de Estado da guerra? Como é que é o nome? Eu esqueço. Condoleezza. Exato, Condoleezza. Ele falou, tanto o Bin Laden quanto ela são iguais. Quando ele falou, que mal-estar absoluto no pós-11 de setembro. Então, ele completou. Eles são iguais, porque os dois acreditam em Deus e eu não. Não é porque não é em nome de Deus e que vamos levar a liberdade, né? A democracia por bomba. A democracia se estabelece por bomba nos países e tal, e parte do pressuposto que no coração mais íntimo, no confim mais confidencial de cada um, está adormecido um Yankee, que é preciso despertar. Então,
está convencido disso, que tem um Yankee em cada um de nós. Então, não precisa ir lá no Oriente despertar o Yankee que está lá. Então, veja, tirando esse lado religioso, que existe, eu não sei quem é Bush, quem não sei o quê. Ele pode até acreditar nisso. Ele pode até acreditar. Claro que aqueles que organizam a política para ele não acreditam coisa nenhuma. Agora, ele é capaz até de acreditar. Mas é crença. Né? Portanto, é medo, né? O tal do medo do qual nós falávamos. Então, essas guerras, eu, às vezes, penso, o próprio terrorismo também nasce do medo. Quer dizer, quais são as paixões tristes que estão na paranoia, que é um medo exacerbado, né, e a perda do contato de real, uma desrealização, e o terrorismo. Quer dizer, por um lado, existe prepotência, e sempre que há prepotência, a resposta também é uma paixão triste. Porque a prepotência é uma paixão do desprezo, e o desprezo é uma paixão triste. Quando você despreza o outro, Spinoza diz, você tem o desejo de negá-lo. E aquele que se sente injustamente negado, ele quer ser reconhecido, então ele cria ódio. Então, a relação, eu estou fazendo uma transposição selvagem, né? Mas a oposição que se cria entre o Estado, que é poderoso e que é imaginado com uma força descomunal, e eu nunca vou poder controlar e ter acesso, isso gera o sentimento de impotência, e o sentimento de impotência é da desmesura das forças que me oprimem, e aí nasce o medo. Nasce o desejo de vingança. Então nós estamos assim no primarismo mais absoluto. Nós estamos na queda do estado de natureza, não como Spinoza o definia, mas o estado de natureza robesiano de guerra, é sobrevivência do mais apto. E é o ódio contra o ódio, quer dizer, quem mata mais e de que maneira. E o comprometimento disso com o lazer, com o ócio, é claro que no mundo tal como está organizado hoje, sobretudo no Ocidente, quais eram os pilares da sociabilidade iluminista? Nós conhecemos até um certo momento. Era a educação universal de qualidade, pública, era a família e era a igreja, na Europa. Isso está meio... perdura, é mais demorado desmanchar, mas já está desmanchado. E se desmanchando. E a questão do direito à preguiça. Nós sabemos que a França ela foi pioneira em várias revoluções. Na inglesa, foi a primeira, cortaram a cabeça do rei, depois teve o terror na Revolução Francesa, que foi um horror, como nós sabemos. Mas a França foi o primeiro país que conseguiu a diminuição da jornada de trabalho.